Como é que foi essa história dos irmãos que eram abusados pelo pai cadeirante? E isso também chama assim, várias coisas aqui é bom que a gente faça esse alerta, né, Rafa? Porque da mesma forma que as pessoas acham que determinadas crianças não são vítimas, por vezes você acha que determinadas pessoas não têm o perfil de agressor, né? Como é que é o perfil do agressor? Porque a gente acha assim, que um agressor sexual seria alguém que precisa fazer isso, né? Porque você não consegue. Enfim, há pouco tempo esse caso aconteceu e também choca por vários fatores. Era um pai adotivo que era cadeirante, e aí ele adotou dois irmãos, que à época tinham 6 e 8 anos de idade, e desde que ele adotou os meninos, ele passou, a adoção foi toda legal, ele passou a planejar, a orquestrar, a organizar e fazer com que o estupro das crianças acontecesse. E além de gravar isso tudo. E como é que a coisa veio à tona, né? É bom que a gente até fale que todos esses casos que versam sobre violência contra crianças e adolescentes, todos eles tramitam em segredo, em sigilo de justiça, em segredo de justiça, em sigilo. Então, assim, tudo que a gente fala é o que já está veiculado na imprensa, nos jornais, enfim, não tem nenhuma informação aqui de conteúdo sigiloso. E o que aconteceu? O pai, de alguma forma, é, fazia com que isso acontecesse da maneira com que ele queria e possibilitava essa rede até de abusadores. Ele chamava outros homens para abusarem sexualmente dos filhos e aí filmava, registrava, até que veio um vídeo de um enfermeiro abusando de um dos filhos, veio à tona, e aí foi possível identificar, e um dos meninos também foi encontrado dizendo que não queria mais voltar para casa, enfim. Esse agressor que aparece no vídeo enfermeiro foi preso e, num primeiro momento também, o pai cadeirante estava sendo procurado e é algo que choca por todos os motivos, porque você imagina crianças numa fila de adoção esperando para serem adotadas, a gente sabe que a possibilidade de irmãos muitas vezes é mais difícil, e aí vai para um cenário que você tem a certeza absoluta que ele estava escolhendo ali crianças para ele abusar sexualmente. Então você pensa quanto que tem de frieza, de inteligência. De simulação para poder convencer o. Porque existe um critério E o rigoroso para processo de poder. Do adoção é processo. extremamente difícil. Né? Muitas vezes o que eu mais ouço são de famílias que querem adotar, que falam assim, poxa, o processo deveria ser facilitado, porque é muito difícil, às vezes dá vontade de desistir. E aí você vê assim, e não é raro isso, de pessoas que adotam crianças, sejam homens ou mulheres, que pegam aquela criança para serem objeto, porque as crianças são coisificadas, são objetificadas para serem objetos de tortura, de sadismo. E assim, uma das coisas que muitas vezes a gente até confronta, né, na diferença, existe diferença entre um psicopata, entre um sádico, que o pior cenário de todos, que nem filme de terror, é você cair na mão de um sádico. Porque ele vai ajustando ali o grau de crueldade, o grau de violências, de acordo com o prazer que ele vai sentindo. Então, ele quer mais, ele quer menos, agora ele quer dessa forma. Então, assim, que nem o maníaco do parque. O maníaco do parque, uma vez, ele foi perguntado como ele fazia, por exemplo, para conseguir atrair tantas vítimas, uma vez que não era um cara tipo com uma aparência, não era nenhum galã para conseguir atrair pessoas mulheres que ele quer. Ele é muito fácil, basta falar o que elas querem ouvir. Então você vê como é premeditado, como tem essa estratégia de saber regular tom de voz, o que falar, como falar, e da mesma forma na tortura, porque você fica imaginando, essas crianças foram abusadas, esses dois irmãos, por 7 anos. E aí a gente começa a questionar também outras coisas, que existe muita preocupação em relação aos criminosos. O nosso sistema volta o olhar para a vítima? As vítimas têm uma real atenção? Porque é muito complicado, você pensa assim, como polícia, você vem, tem uma investigação em andamento, você vem, ouve todo mundo, ouve a vítima, ouve testemunha, ouve o suposto, ouve o investigado, o suspeito do caso,
depois libera todo mundo, relata, próximo. E qual é o tratamento que é feito com essa vítima? Qual é o acolhimento que é dado para essa vítima? Né? Tão logo sai a sentença, o que é feito com ela? Então, assim, isso também é uma coisa que a gente tem que se questionar. Algo precisa ser feito. Será que todos os direitos dela realmente são garantidos? Qual foi o direito que foi violado? E aí eu chamo a atenção para um outro fator. Nesse caso, que os abusos são feitos e que registros, imagens, vídeos, fotos são feitas. Quantas vezes essa criança está sendo abusada? O abuso ele se deu, aí eu falo só, entre 1 milhão de aspas, só naquele momento em que houve realmente o toque físico, o registro. Quantas vezes vítimas relatam que o fato delas saberem que existem imagens circulando por o mundo inteiro e que normalmente são homens que compartilham as imagens, que ela sabe que um homem fica se masturbando até gozar quando assiste um vídeo de um estupro, que ela se sente estuprada novamente. E você viver com esse fantasma, que saber que esse vídeo está circulando, está em qualquer parte do mundo, que um dia pode voltar novamente, é muito chocante.